Olá pessoal, agora é a hora de independência do Brasil. Antes de mais nada, não esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, para ter o acesso aí às nossas aulas, beleza? Vamos lá então, o tema da aula de hoje, ele diz respeito à independência do Brasil, que está acontecendo agora, né, no mês de setembro, já passou, né, no mês de setembro, o período, a comemoração, dia 7 de setembro, que faz parte aí de uma data cívica da história do Brasil. E esse processo de independência do Brasil, ele é um processo histórico cheio, né, de características que podem ser abordadas aí nas provas, tanto do Enem quanto de vestibulares pelo Brasil. Então a gente vai dar uma analisada nesse processo da nossa independência para ter uma ideia de como isso pode ser abordado com vocês nas provas, beleza? O que nós temos que lembrar? Vindo aqui para algumas imagens aqui para nós trabalharmos, tá? Alguns personagens históricos da independência. É importante também salientar, né, que os personagens históricos fazem parte desse processo de independência, mas teve participação de muita gente, né, nesse período, muita gente que às vezes não é citada, não é lembrada pelos livros de história. Inclusive a população, as camadas populares, mesmo que não parecendo, mas elas também tinham ideia desse processo de independência. Então isso é bem importante da gente analisar. Primeiro pegar aqui o Dom João VI. Dom João VI, que era o pai do Dom Pedro I, ou do Dom Pedro, que foi aquele que proclamou a independência. Dom João VI, ele havia retornado para Portugal, então em 1821, o retorno de Dom João VI para Portugal, atendendo às exigências de uma revolução em Portugal chamada Revolução Constitucionalista do Porto, que ocorre em 1820. Por que ocorre essa revolução em Portugal? Os portugueses estavam muito descontentes, principalmente o comércio e os militares portugueses, com a ausência da família real, que tinha partido em 1808 para o Brasil em virtude das ameaças de Napoleão e nunca mais tinha voltado, mesmo com a derrota de Napoleão. O Dom João VI, que era rei de Portugal e do Brasil, não havia retornado para Portugal. Então isso deixou, né, alguns setores portugueses muito descontentes com essa atitude dele, passaram a exigir o retorno dele para que ele assinasse uma nova Constituição. Então essa revolução em Portugal ela é chamada constitucionalista porque a exigência era uma nova Constituição. Uma nova Constituição nesse período que nós estamos analisando, que é o início do século XIX, ela é um documento bem avançado para a época, porque ela limitava os poderes do Dom João. Mas, ao mesmo tempo que ela limitava os poderes de Dom João VI, que ela limitava os poderes da monarquia absoluta, sendo por esse lado liberal, por outro lado, os portugueses queriam uma Constituição que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, queriam implementar novamente um regime colonial, ou seja, de um lado ela é liberal, de outro lado essa revolução ela é conservadora. O que faz então o nosso Dom João VI? Ele vai retornar para Portugal, mas não com toda a família, ele vai deixar no Brasil o Dom Pedro, que vem a ser posteriormente o Dom Pedro I. Ele deixa o Dom Pedro no Brasil dizendo para ele que se fosse necessário que se a separação do Brasil e de Portugal se tornassem iminentes, que ele proclamasse a independência, porque era melhor ele do que um aventureiro qualquer, porque ele haveria de respeitar o pai, certo? O Dom Pedro fica aqui no Brasil como príncipe regente. Esse período entre a regência, entre o retorno de Dom João VI e a independência do Brasil é chamado então o período regencial de Dom Pedro, um período que dura aí um ano e alguns meses aproximadamente. Durante esse tempo, o que faz o Dom Pedro? Ele se aproxima dos elementos das elites brasileiras. E um desses principais personagens que representa as elites coloniais, as elites locais aqui do Brasil, é o José Bonifácio de Andrada, um dos irmãos Andrada. A família dos Andrada era muito influente já naquela época, sendo representante de grandes proprietários de terra, de grandes funcionários, aí, de ministros. Então o Andrada ele representava as elites locais. As elites locais eram desejosas de que a estrutura colonial se mantivesse. Para as elites brasileiras locais, a estrutura colonial era o que elas queriam manter.
né, a grande propriedade, o sistema de escravidão, só que queriam romper os laços com Portugal. Ao mesmo tempo, queriam manter a estrutura colonial, mas romper os laços com Portugal, ou talvez manter o Brasil um Reino Unido a Portugal, que era uma ideia bastante vigente naquela época, manter o Brasil como Reino Unido por parte das elites. Só que os portugueses não aceitariam essa ideia de manutenção de um Reino Unido. Então passaram a exigir o retorno de Dom Pedro para Portugal, para que ele também assinasse essa nova Constituição e que o Brasil de fato voltasse a ser então colônia, o Brasil voltasse a depender exclusivamente de Portugal. Para as elites brasileiras isso também não seria muito interessante, porque elas queriam a manutenção dos sistemas, mas ao mesmo tempo elas queriam também tomar as rédeas aqui do Brasil, né? E a população em geral, as camadas populares, a população em geral apoiava uma ideia de independência. Alguns panfletos foram feitos na época, isso está sendo uma descoberta recente na historiografia, mas ao mesmo tempo não tem uma participação efetiva nesse processo de independência. Como é que ocorre então? As cortes de Portugal, as assembleias legislativas em Portugal, passam a exigir o retorno do Dom Pedro. E o Dom Pedro então vai dizer que fica no Brasil, naquele famoso dia do fico. Ao mesmo tempo em que recebe dessas elites brasileiras um título de defensor perpétuo do Brasil. E uma figura muito importante nessa época aqui foi uma mulher, a mulher do Dom Pedro, que vem a ser o Dom Pedro I, a Leopoldina, a mulher dele. Por quê? Porque quando ele está numa viagem para Minas Gerais, numa viagem de São Paulo para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, quem recebe as ordens de Portugal é a mulher dele, quem comanda o governo é a mulher dele, a Leopoldina. E ela, junto com o ministro José Bonifácio, vão receber então de Portugal as ordens dizendo que ele não é mais, que ele não representa o governo aqui no Brasil, que as províncias do Brasil não devem respeitar a ele. O que faz a Leopoldina junto com José Bonifácio? Mandam avisar o Dom Pedro o mais rápido possível, até que ele então saiba dessa situação que está ocorrendo. Ele é avisado, o mensageiro consegue avisar ele ainda em São Paulo, às margens do riacho Ipiranga. Ele, sabendo dessa situação, junto ali com a sua guarda pessoal, vai dar o grito do Ipiranga, independência ou morte, e vai mandar os soldados tirarem os lenços com as cores de Portugal. Tirem os lenços, ele diz, do chapéu para os soldados, a guarda pessoal tira os lenços, e aí então formalmente o Brasil começa a sua independência. Sem uma participação efetiva do povo, sem uma participação de vários setores da sociedade brasileira, com a manutenção da estrutura colonial, com a manutenção da grande propriedade, com a manutenção do sistema escravista, mas agora um país, um estado independente, certo? Só para mostrar para vocês algumas representações então, alguns quadros que foram feitos, né, do momento da independência, que são quadros considerados assim patrióticos demais, ou quadros que vão acabar representando a figura do Dom Pedro da maneira talvez que não tenha ocorrido, tá? Esse primeiro quadro aqui tem o próximo, todos eles mostram a imagem do Dom Pedro na central, na tela, e uma população grande em volta, o terceiro quadro aqui também. E uma população de pessoas que também não representam, né, talvez as etnias todas do Brasil. Nós não vemos pessoas negras aí nas representações. Então o povo de fato não participa da independência. Ela é feita então meio que a partir de um acordo das elites com o imperador, certo? De minha parte é isso então, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Aí qualquer dúvida nos comentários postem aí, correto? E não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. Grande abraço, tchau!